Querido, algo que Deus colocou no meu coração nessa semana para compartilhar com você, algo que vem mexendo comigo ao longo de toda essa semana, ela está focada numa pergunta que eu, de alguma forma, quero que você, ao final dessa celebração, responda a essa pergunta, para você mesmo. E a pergunta é: eu quero mudanças ou eu preciso mudar? É uma pergunta que eu quero levar você a respondê-la. Eu quero mudanças ou eu preciso mudar? Qual é a sua resposta para uma pergunta como essa? O título dessa palavra é: seja a mudança que você espera viver. Seja a mudança que você espera viver. A grande questão nossa é que a gente espera que muitas coisas mudem na nossa vida, quando na verdade é nós que precisamos mudar para que essas coisas mudem na nossa vida. Eu quero que você olhe essa palavra nessa noite a partir dessa dinâmica pessoal, a partir de você, a partir da intencionalidade que Deus quer levar você para viver mudanças na sua vida, no lugar onde Ele te colocou. Existe um lugar que Deus te colocou, existe um lugar estratégico que Deus te colocou, seja na sua família, seja no seu endereço, seja no lugar onde você trabalha, seja na sua igreja. Existe um lugar que Deus colocou você e que Deus quer gerar coisas novas nesse lugar, mas não a partir do lugar, a partir de você. Entende? A partir da sua vida. Porque o nosso discurso muitas vezes é: um dia as coisas vão melhorar. Um dia a minha vida vai melhorar. Um dia o meu casamento vai melhorar. Não é assim que a gente fala? Um dia o meu trabalho vai melhorar. Está ruim hoje, mas vai melhorar. A gente fala isso muitas vezes, não é? Um dia eu vou perdoar aquela pessoa. Um dia eu vou procurar uma igreja. Um dia eu vou mudar de vida. Um dia eu vou começar isso que eu preciso fazer. O problema é que muitas vezes esse um dia nunca chega. Porque a gente sempre deposita as mudanças reais e efetivas que precisamos viver nesse um dia. Em nome de Jesus, não espere mudanças para mudar, seja a mudança que você espera. Vou repetir, não espere mudanças para mudar, seja a mudança que você espera. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, versos 22 a 24. Como, então, viver isso? É o que eu quero compartilhar com você nessa noite. Efésios, capítulo 4, versos 22 a 24. O texto diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Feche os teus olhos, mais uma vez, e eu quero que você pense, então, nas mudanças que você deseja viver. Pense nas mudanças que você deseja viver, por exemplo, no seu casamento. Pense as mudanças que você deseja viver, por exemplo, nos relacionamentos da sua vida. Pense nas mudanças que você precisa viver hoje, na sua vida financeira, nos negócios, no seu trabalho, na sua vida espiritual. Pense nas mudanças que você deseja viver no seu relacionamento com Deus, quem sabe. Pense nas mudanças. Pense nelas. Pense qual é o lugar que você precisa viver coisas novas. Qual é o lugar que você precisa viver momentos novos na sua vida.
Puxa uma área, pense em alguma coisa. Certamente tem algumas coisas que Deus, o Espírito Santo, está te conduzindo nessa hora. Pai, em nome de Jesus, que a Tua palavra, que é viva, que é dinâmica, que é transformadora, ela possa trazer luz para o nosso coração nessa noite. Que a Tua palavra, Senhor, ela nos direcione, ela nos mostre a Tua vontade, ela nos mostre o Teu querer. Senhor, que eu seja apenas um instrumento nas Tuas mãos nessa noite, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, rocha minha e redentor meu, em nome de Jesus, amém, amém. Para que mudanças ocorram de uma maneira efetiva na sua vida e na minha vida, a questão que eu quero colocar para você hoje é: eu preciso mudar primeiro. Para que eu veja mudanças acontecendo no lugar onde eu estou, seja ele qual for, eu preciso mudar primeiro. Eu quero convidar você a olhar para você de uma maneira intencional hoje. Olhar para a sua vida, para a sua história, e para que você saia daqui com a decisão de ser a mudança que você espera viver em algum lugar. Que você seja a mudança que você espera viver na sua vida. Não fique esperando que um presidente mude para que você mude. Não fique esperando que você mude de casa para que você possa mudar de postura. Não fique esperando para que você mude alguma coisa que está fora de você para que você mude algo dentro de você. Não fique esperando que o seu cônjuge mude para que você mude. Seja você uma mudança. Seja você um instrumento de mudança nesse lugar onde Deus colocou você. Amém, querido? Está entendendo a dinâmica dessa noite, a pergunta que a gente precisa responder? Então, que em nome de Jesus, a minha oração é que você saia daqui com uma decisão no seu coração de ser um instrumento de mudança, onde Deus colocou você, onde Deus semeou você, porque Ele te colocou nesse lugar com um propósito. Eu falava isso aqui há pouco. Ele colocou você nesse lugar de uma maneira estratégica. Você só ainda está aí porque ainda Deus não cumpriu através da sua vida tudo que Ele precisa cumprir. Você já pensou, por exemplo, por que você ainda não foi para o céu? Quantos querem ir para o céu? Levanta a mão. Levanta? Pode levantar se você quer ir para o céu. Quantos querem ir para o céu hoje? Levanta a mão. Tem uma irmã corajosa aí, irmã. Cuidado aí com esse negócio. Por que você acha que Deus não te levou para o céu ainda? Por que você ainda está aqui na terra? É porque tem algo para você fazer na terra. Amém, querido? Tem algo para você mudar na terra. Tem algo para você gerar na terra. Se Deus não te levou ainda para o céu, é porque alguma coisa ainda você precisa fazer na terra. O problema é que muitas vezes nós não nos enxergamos como instrumentos de mudança. Nós queremos que muitas coisas mudem, mas nós muitas vezes não queremos mudar. Nós queremos que muitas coisas mudem na nossa vida, mas não enxergamos que muitas dessas mudanças Deus quer operar através de nós. Nós somos os canais de mudança, nós somos os instrumentos de mudança muitas vezes. Talvez o seu maior problema não seja o seu grande desafio que você enfrenta. Talvez o seu maior problema não seja essa barreira que você está enfrentando hoje em dia, em alguma área da sua vida. Talvez o seu maior problema não sejam as pessoas que talvez estejam aí perto de você ou estejam te perseguindo. Talvez o seu maior problema não sejam as circunstâncias. Talvez o seu maior problema seja você mesmo. Então, nessa noite, muda a perspectiva, muda o olhar, assuma a responsabilidade sobre as mudanças que você quer viver. Assuma as responsabilidades sobre as mudanças que você quer gerar na tua história.
Eu gosto muito desse texto de Paulo e desse bloco que começa no capítulo 4, no verso 17. Se você, depois, quero te convidar a fazer isso em casa, voltar para esse texto, porque Deus vai falar com você de outras formas, Deus vai falar com você de coisas maiores que eu não consegui falar aqui, mas comece a ler em casa a partir do capítulo 4, do verso 17, e vai até o capítulo 5, verso 21. Ali você tem um bloco de textos, onde Paulo vai falar de coisas que eu e você, nós precisamos fazer. Paulo não vai falar de coisas, por exemplo, que Deus vai fazer, coisas que Deus vai gerar no mundo antes de gerar em você. É um bloco de textos que Paulo traz a responsabilidade para a gente, toda para a gente. Se você for ler em casa com cuidado, e eu vou percorrer alguns versículos aqui, você vai perceber isso. Paulo entrega, ou melhor, os coloca a igreja de Éfeso num lugar de mudança. E é interessante que tudo que Paulo fala ali é algo que nós podemos fazer de maneira intencional na nossa vida. Eu não preciso esperar que o meu presidente mude para que eu comece a praticar isso. Eu não preciso esperar que a minha igreja mude para que eu comece a praticar isso. Eu não preciso esperar que alguma coisa aconteça na minha história para eu começar a praticar isso. Tudo que Paulo descreve aqui, essa lista de ações, de atitudes, é uma lista que eu posso começar a fazer hoje, de uma maneira intencional. E ele também nos mostra que muitas das coisas que nós esperamos que mudem na nossa vida, começarão a mudar a partir do momento em que eu começo a praticar essa listinha abençoada aí. Eu só tirei uma parte de tudo que Paulo coloca aqui. Porque eu acredito que isso que eu tirei aqui é central. Sem isso aqui, você não consegue praticar o restante. Está tudo interligado, está entrelaçado. Eu quero compartilhar então com você aqui por onde passam essas mudanças que nós esperamos viver na nossa vida. Nós estamos vivendo um ambiente de mudança. Nosso presidente, o novo presidente foi eleito. Nós estamos diante de um momento de transição no nosso país. Será que vai adiantar, querido, eu ficar agora depositando tudo na conta dos governantes, da política? Será que vai ficar eu agora depositar tudo na conta, sabe, de alguma coisa que está fora do meu controle, fora de mim? Ou será que eu também preciso assumir a responsabilidade por mudanças? Ou será que eu também preciso assumir, no lugar onde Deus me colocou, a responsabilidade pelas mudanças? Talvez você não consiga mudar o mundo, talvez você não consiga mudar o Brasil, mas quem sabe você consegue mudar esse lugar que Deus colocou você. Fazendo a diferença nesse lugar que Deus colocou você. Não adianta mudar o governante se você não muda você. Não adianta o Brasil melhorar se você não mudar, ou se eu não mudar as minhas posturas. Algumas coisas que eu quero compartilhar então com você, para que você e eu, nós possamos viver então as mudanças que nós esperamos. Primeiro, comece por uma boa limpeza em seu coração. A primeira atitude que eu quero convidar você a refletir nessa noite é: comece por uma boa limpeza em seu coração. Diga comigo, eu posso começar com uma boa limpeza em meu coração. A primeira coisa, então, é essa, para que você viva mudanças que você espera na sua vida, comece fazendo uma boa faxina no seu coração. Comece de uma maneira intencional a olhar para dentro de você e perceber algumas coisas que você precisa se despir, tirar isso de você.
Verso 22, olha o que Paulo nos diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Prestou atenção? Despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Coisas que estão dentro de nós. Paulo orienta: os desejos enganosos que estão dentro de vocês, comecem a se despir deles. Uma outra tradução usa o verbo despojar, mas o sentido é o mesmo. O sentido é tirar, esvaziar, abandonar, remover isso de nós. Se você não remover, não é Deus que vai fazer isso por você. Por isso que eu disse, essa lista de Paulo são procedimentos, ações que eu posso fazer, que eu preciso fazer. Não precisa um anjo descer do céu, aparecer para mim e mostrar que eu tenho que fazer isso. Não precisa, Jesus se revelar a mim num sonho para mostrar, por exemplo, que eu preciso remover desejos enganosos do meu coração. Eu não preciso de revelação para isso, porque já está aqui, coisa que eu posso fazer, eu preciso fazer. E o sentido aqui é justamente esse, é abrir as gavetas da nossa alma e esvaziá-las, esvaziar daquilo que não serve, daquilo que faz mal, daquilo que nos impede de crescer e avançar. Se você quer viver mudanças, então você precisa fazer uma boa faxina naquilo que está dentro de você. E eu pergunto para você, o que você precisa deixar para trás? Para viver coisas novas, para viver mudanças na sua vida, para ser um instrumento de mudanças, o que você precisa então deixar para trás? O que você precisa se despir? Certamente você já fez uma boa faxina na tua casa. Sim ou não? Mas não é aquela faxina meia boca, não. É aquela faxina onde você sai removendo tudo. Aquela faxina onde você tira tudo do lugar. Aquela arrumação onde você consegue encontrar coisas que você nem sabia que tinha. Geralmente a gente faz isso em mudanças, não é? Em mudanças a gente acha coisas que a gente nem sabia que a gente tinha. Sim ou não? Ou só acontece comigo? Eu nem me lembrava que eu tinha aquilo, eu nem sabia que eu tinha aquilo outro, mas no momento em que você começa a mexer, no momento que você começa a procurar, você começa então a encontrar coisas que você nem sabia que tinha. Por isso que uma boa faxina é muito necessária. Uma boa organização é muito necessária, e não é diferente com a gente. Nós precisamos fazer também uma boa faxina no nosso coração. De tempos em tempos, nós precisamos olhar para dentro de nós. Parar de olhar para o procedimento das pessoas e começar a olhar para nós mesmos. E ver o que nós precisamos mudar em nós, antes de ver o que os outros precisam mudar. Começar a olhar para a gente com sinceridade, com verdade, com humildade, ver o que precisa ser colocado para fora, ver o que eu preciso deixar de lado, qual o sentimento que está nutrindo, que eu estou nutrindo no meu coração, que eu preciso deixar, que eu preciso abrir mão. A verdadeira mudança, querido, é aquela que vem de dentro para fora, não é aquela que vem de fora para dentro. E definitivamente existem lixos emocionais que nós carregamos com a gente, e que vão se acumulando, vão se acumulando, vão se acumulando, e muitas vezes nós até nos esquecemos que eles estão lá. Paulo fala nesse bloco, em Efésios, capítulo 4, verso 31, ele diz o seguinte, olha o que ele diz: livrem-se de toda amargura, indignação. Na nova tradução da linguagem de hoje, a palavra indignação está ódio. Livrem-se de todo ódio, e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Você parou para pensar aqui, ó, ele diz assim, ó, livrem-se. Não é Deus que precisa tirar de você, é você que precisa se livrar disso. Mas qual é o discurso que a gente faz? Ah, Deus ainda não trabalhou isso na minha vida.
Ah, Deus ainda não me mostrou que eu preciso perdoar aquela pessoa. Ah, Deus ainda não me mostrou que eu preciso me livrar desse ódio que eu estou sentindo. A gente joga para Deus uma responsabilidade que é nossa. Se você não for intencional em algumas mudanças na sua vida, elas nunca acontecerão. Se você não assumir a rédea, se você não tomar uma atitude, se você não assumir o cajado dessas mudanças, elas não vão acontecer. Não adianta você ficar esperando as coisas mudarem se você não mudar. A verdadeira limpeza que nós precisamos, ela vem lá de dentro. E quanto lixo acumulado, às vezes, nós temos na nossa vida, nós precisamos tirá-los. Eles não vão sair sozinhos. A amargura que Paulo cita aqui, ela não vai sair sozinha. O tempo não cura nada, o tempo piora, querido. Tem gente que assume esse discurso para si, porque se esconde de algumas verdades e começa a dizer, não. Mas o tempo cura tudo, cura nada, o tempo piora. A Bíblia fala que a amargura, com o tempo, ela se transforma numa raiz de amargura, que precisa ser retirada, porque se ela não for retirada, eu vou contaminar as pessoas que estão perto de mim. De quanto em quanto tempo, por exemplo, você tira lixo da tua casa? Eu acredito que todos os dias. Mas, não faz isso não, mas experimenta deixar um mês lá. Eu me lembro, e assim, quem já morou sozinho, fora de casa, na sua juventude, vai entender um pouco do que eu estou dizendo. República é um negócio. A responsabilidade é de todo mundo e, ao mesmo tempo, não é de ninguém. Então, você tem lá uma sobra de feijão que ficou do jantar, e o que a gente faz? O que a gente fazia lá onde a gente morava? A gente simplesmente tampava a panela e botava na geladeira. E às vezes era um pouquinho, mas para não lavar a panela, né? República é isso, gente. E o que acontece? A responsabilidade é de todo mundo, mas não é de... O feijão ficava lá, às vezes, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Ninguém tocava na panela. A gente fingia que ela não estava lá. Era como se ela fosse invisível, mas aí o cheiro começava a incomodar demais. E aí um abençoado ia lá e abriu, a responsabilidade é dele. Já era. E geralmente isso ficava comigo, porque eu fico incomodado com esse negócio, eu não consigo. Você tem uma noção, na República eu limpava a casa sozinho, porque eu não conseguia ficar na bagunça, os caras estavam nem aí. E eu ia lá e eu fazia faxina sozinho em casa. E aí eu ia lá, eu ia orando já, Senhor, me ajuda, por favor, me ajuda. Eu abria, falei, meu Deus do céu, eu nem via mais feijão. Você já via lá uma camada de, sabe? Por quê? Coisa estragada que foi acumulada, foi acumulando ao longo do tempo. Mas não estava assim no início, não estava assim. Estava muito bom no início, muito gostosinho, saborzinho, muito bom. O problema é que nós precisamos tirar lixo acumulado da nossa alma. Se você não tirar, me perdoe a expressão, vai feder mesmo. Paulo está dizendo isso. Quando a antiga maneira de viver, se livrem dela. E para isso eu preciso ter um encontro comigo mesmo. Eu gosto muito do diálogo de Jesus e os religiosos, na ocasião de João capítulo 8, quando os religiosos trazem uma mulher adúltera para a presença de Jesus. É interessante que esse diálogo revela justamente a falta que os religiosos tinham em relação, por exemplo, a olharem para si mesmos. Eles precisavam fazer uma boa faxina na alma deles mesmos. Eu quero ler alguns textos, alguns versículos desse episódio, João capítulo 8, o relato está do verso 1 ao 11, mas eu vou ler apenas alguns versículos. Por exemplo, o verso 5,
Então o contexto é esse: uma mulher que foi apanhada em adultério foi levada até Jesus. E aí os religiosos, os escribas e os fariseus dizem para Jesus que Moisés mandou a gente apedrejar. O que o senhor está pedindo? O que o senhor acha que a gente tem que fazer com essa mulher apanhada em adultério? Olha o que diz o verso 5. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Verso 7. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Estão lembrados desse texto? Verso 9. Os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Na revista atualizada, nessa versão, o texto diz: ouvindo essa resposta, a resposta de Jesus, acusados pela própria consciência, eles foram saindo. Ou seja, aqueles escribas e fariseus, eles se achavam os donos da verdade, mas eles não sabiam nada a respeito deles mesmos. Eles acharam que eles podiam condenar uma mulher em adultério, mas na verdade eles se esqueceram de um detalhe importantíssimo. Antes de condenar a mulher em adultério, eles precisariam olhar para eles mesmos. Eu não sei se você prestou atenção, mas Jesus não absolve a mulher. Jesus não coloca a mulher num lugar assim: ah, tá bom, você pecou, tá tudo bem, tudo bem. Não. Jesus apenas inverte a acusação. Eles vão acusando a mulher, Jesus apenas inverte. Agora, olhem para vocês mesmos então. Se vocês mesmos conseguirem não encontrar nenhuma falha em vocês, então sim, podem atirar pedra nessa mulher. A verdade é que eles identificaram falhas, lixos escondidos na vida da mulher, mas esqueceram que eles também estavam cheios de lixo acumulado na vida deles. Eles queriam tirar o lixo da mulher, mas esqueceram que antes de tirar o lixo da mulher, eles precisariam tirar o lixo deles mesmos. Você não pode querer tirar lixo do teu vizinho se tem lixo acumulado na tua casa, querido. Você não tem autoridade para tirar lixo da casa do vizinho se tem lixo fedendo na tua casa. Como é que você vai chegar lá no vizinho? Você bate na porta dele: e aí, vou tirar o lixo, mas é da tua casa que está vindo o cheiro ruim. Então tira primeiro da tua casa. Depois eu até deixo você entrar na minha casa e me ajudar a tirar esse lixo. Entende o que Jesus está fazendo aqui? Entende que eu não posso esperar a mudança no outro se eu não desejo mudar. Eu preciso começar a fazer uma limpeza em mim mesmo. Preste atenção num princípio. Os donos da verdade precisam descobrir a verdade a seu respeito. Vou repetir. Os religiosos donos da verdade precisam antes descobrir a verdade a seu respeito. Era isso que faltava para esses escribas e fariseus. Eles eram os donos da verdade, mas não sabiam nada a respeito deles mesmos. O que Jesus faz é: muito bem, agora olhem para si. Olhem para vocês mesmos. Por isso, aprenda um princípio: a mudança efetiva, ela acontece no coração e não na coloração. Não adianta você mudar a cor da parede da sua casa se você não está disposto a mudar você mesmo, a postura que você tem na sua casa. Não adianta você mudar o seu guarda-roupa se você não está disposto a mudar o que está dentro de você. Não adianta você mudar de emprego, mudar de profissão, mudar de carro, renovar a plástica, se você não renova o seu coração. Você pode esconder algumas coisas, mas a verdadeira mudança acontece quando você decide mudar algo que está dentro de você. A mudança primeiro vem de dentro, e não de fora para dentro, mas de dentro para fora. Você pode mudar muitas coisas que estão fora,
Mas se você não muda o que está dentro, tudo vai continuar a mesma coisa. Então diga comigo, eu preciso fazer uma boa limpeza no meu coração. Antes de cobrar mudanças, seja mudança. E você só vai ser uma mudança se você olhar em humildade e sinceridade para dentro de você mesmo. A mudança que você precisa viver, primeiro, começa por uma boa limpeza no teu coração. Segundo lugar, a mudança que você precisa viver também passa pela renovação da sua mente. Diga comigo, além do coração, eu preciso renovar a minha mente. E Paulo continua, olha o que diz no verso 23, a serem renovados no modo de pensar. É um segundo estágio. Primeiro, eu identifico o que eu preciso mudar. Eu abro as gavetas da minha alma. Eu me abro para uma faxina. Eu me abro para organizar a minha vida. E a partir do momento em que eu tiro, a partir do momento que eu removo algo que é lixo, que está me paralisando, que está me matando por dentro, eu preciso renovar isso. Eu preciso renovar a minha maneira de pensar. Não adianta você só tirar um lixo se você não entende a necessidade de viver sem esse lixo. Porque, volto a dizer, as verdadeiras mudanças, elas acontecem de dentro para fora. Então nós precisamos também renovar o nosso entendimento. Ou seja, trazer coisa nova para a nossa mente, pensar de uma forma diferente. Romanos 12, verso 2, Paulo diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho muito interessante esse texto, porque Paulo diz que eu só vou ser capaz de experimentar a vontade de Deus quando eu decidir renovar minha mente. Ou seja, se eu estou com mente velha, se eu estou com mente de velha natureza, se eu estou com mente focada em tudo, mas menos no propósito de Deus, Deus pode apresentar a vontade dEle para mim, mas eu não vou conseguir compreender, eu não vou conseguir perceber, porque a minha mente não está focada no que Deus quer, a minha mente está focada naquilo que já deveria ter saído de mim, naquilo que já deveria ser deixado de lado por mim. E por que Paulo fala disso? Por que Paulo, então, fala que nós precisamos renovar a mente? Eu vou te dar pelo menos 3 motivos. O primeiro é porque mudanças começam na mente. Diga comigo, mudanças começam na mente. Provérbios 4, 23, a Bíblia diz, tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Toda mudança começa na sua maneira de pensar. Não adianta você agir se você não renovou aqui a mente. Primeiro você muda aqui, depois você muda na ação. Se você muda a ação primeiro, baseado por qualquer coisa, por exemplo, tem gente que muda baseado na pressão. Em pouco tempo vai voltar a fazer o que fazia antes. Por quê? Porque ele não mudou aqui dentro. Ele não percebeu a real necessidade de mudar. Ele mudou porque outro pressionou para mudar. Entende? Por isso que castigo de pouco adianta. Por quê? Porque a criança, ela precisa perceber a necessidade de ter postura nova. O castigo por si só não fala nada. Ele só apresenta uma punição. Por isso que castigo é diferente de disciplina. A disciplina ela tem o intuito de ensinar. O castigo tem o intuito de punir. Então não adianta você simplesmente cobrar a mudança de alguém se a pessoa não entendeu a real necessidade de mudar. Ela vai fazer de novo. Nós caímos nos mesmos erros.
Porque não renovamos a nossa mente. Estão entendendo sim ou não? Mudanças começam na mente. A segunda coisa é que todo comportamento é baseado numa crença. Diga, todo comportamento é baseado numa crença. Há uma crença na base do comportamento. Ou seja, a minha maneira de pensar, ela vai gerar uma sensação, e a minha sensação vai gerar uma ação. Vou te dar um exemplo. A pessoa, ela se sente desanimada. Provavelmente ela vai ter ações desanimadoras. Ou ela vai falar alguma coisa, ou ela vai agir com desânimo. Mas se você perceber, antes dela se sentir desanimada, ela certamente teve uma crença que motivou aquela sensação. Certamente ela pensou, ela teve uma crença desanimadora, ela pensou com desânimo, ela teve alguma coisa na mente dela que ela alimentou para que essa sensação se efetivasse na sua vida. Você vê isso muito em casos, por exemplo, de pessoas que estão lutando com a depressão. Você vê que ela não faz algo, não é porque ela não quer fazer, há uma crença que está paralisando a pessoa que está em depressão. Há uma crença errada que precisa ser combatida, que precisa ser realinhada. Mas não adianta só mandar ela fazer alguma coisa, ela não vai fazer. Porque ela está movida por uma crença. Então você que, por exemplo, convive com alguém que está enfrentando a doença, a depressão, não adianta ficar pressionando ela a fazer alguma coisa. Ah, você precisa ir na igreja. Ah, você precisa mudar isso. Ah, você precisa tomar uma postura na sua vida. Querido, ela não está assim porque ela não tem postura. Ela está assim porque ela está diante de uma fragilidade emocional profunda. Ela precisa de ajuda. E muitas vezes ali há uma base. Então não é diabo. Por favor, não é diabo, não é falta de fé, não é demônio. A pessoa não está endemoniada, ela está doente. E às vezes não é uma oração que vai curá-la. Às vezes vai. Mas às vezes não é uma oração que você faça que vai curá-la. Não é falta de fé por parte dela. Não adianta você falar para ela assim, ó, eu vou orar, mas você precisa crer. Não, há uma crença ali que está paralisando a fé dela. Então eu não posso trabalhar na ação dela, eu tenho que trabalhar na crença dela. Eu tenho que identificar qual é a crença que está paralisando a vida dela. E aí, um processo terapêutico, na grande maioria das vezes, é necessário. Entende que o comportamento ele está baseado numa crença. Isso acontece para tantas coisas na vida, como, por exemplo, o pecado. Você não vai conseguir parar de pecar porque você sabe que é errado. Você vai conseguir parar de pecar quando você entender e modificar a crença que te leva a pecar. E nesse processo Deus nos ajuda demais. O Espírito Santo, que é o especialista do comportamento humano, ele nos ajuda demais. Porque saber que a gente não pode pecar, a gente sabe. E por que muitas vezes a gente cai no mesmo pecado várias vezes? A questão não está só no comportamento, a questão está na crença que eu carrego. Compreenderam isso sim ou não? A terceira coisa é que por detrás de todo pecado está uma mentira que eu estou crendo. Se o comportamento tem uma base nele, uma crença, por trás de todo pecado tem uma mentira. Mas uma mentira que está sendo verdade para mim. É uma crença mentirosa. Vou te dar um exemplo bíblico. Gênesis capítulo 3 fala de Eva. De Satanás, ou seja, a serpente se aproximando de Eva. Você percebe no texto que Satanás não simplesmente diz para Eva comer do fruto da árvore que está no meio do jardim? Ela não faz isso. Pode olhar o texto. O que Satanás faz? Satanás tenta minar a crença de Eva. Qual era a crença de Eva? Deixada por Deus. Eu posso comer de todas as árvores, de tudo que está aqui. Eu só não posso comer do fruto da árvore que está no meio do jardim. E aí Deus diz, porque o dia que você comer dessa árvore, vocês morrerão, então vocês não podem comer dessa árvore.
ela estabeleceu aquilo como verdade, como uma crença. Para Satanás mudar o comportamento dela, e o diabo é sagaz, o diabo é astuto, ele não simplesmente diz para ela, vai lá e come do fruto, porque sabia que isso não ia adiantar. Satanás questiona a crença dela. Como assim comer da árvore do fruto vai fazer vocês morrerem? Como assim? Isso não pode, isso é impossível. Em outras palavras, por que Deus faria isso? Deus te deu todas as árvores, todos os frutos, e por que essa aqui, o que essa aqui tem de diferente das outras? Satanás está mexendo com a crença de Eva. O que Eva faz? É verdade. Ou seja, uma crença correta deu lugar para uma crença errada. O que aconteceu depois que ela questionou isso que Deus tinha entregue? Ela foi lá e comeu. Por trás de todo pecado, há uma crença errada. Querido, não adianta você saber que precisa parar de pecar. Você precisa entender as consequências que o pecado traz para a sua vida. E entender que essa não é a vontade de Deus para você. Não adianta mudar a prática sem mudar a crença. Conseguiu entender a diferença? Isso é renovar a mente. É isso que Paulo está falando. Não adianta vocês se despojarem do velho homem, vocês se despirem do velho homem, se vocês não renovarem a mente. Por isso que ele dá logo em seguida, renovem a maneira de pensar, mudem o entendimento de vocês. E olha que interessante, que no início do capítulo 4, ele vai nos falar que isso também afetava os efésios. Olha o que ele diz, capítulo 4, versos 17 e 18. Assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Verso 18, eles estão, ou seja, eles que vivem na inutilidade dos seus pensamentos, estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Paulo está dizendo aqui a fonte, onde eles precisariam ser alcançados. É a mesma coisa para a gente. Tanto é que a palavra para mudança de mente na Bíblia é metanoia, é arrependimento. Não existe nenhuma mudança sem antes arrependimento, sem que haja arrependimento. Arrependimento é justamente isso, é mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de crença. Então, antes de mudar, por exemplo, a sua postura, você precisa mudar as suas crenças. Antes de mudar a postura de alguém, e ninguém muda ninguém, mas você precisa entender as crenças, identificar as crenças dessas pessoas, porque provavelmente por trás desse comportamento há algo que essa pessoa está crendo. Estão entendendo o que eu estou dizendo, sim ou não? E como a gente faz isso, pastor? Como eu renovo a minha mente, pastor? Querido, eu não vejo outra forma a não ser palavra. Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus. Os nutricionistas dizem que nós somos o que nós comemos. Alguns deles dizem isso, né? Nós somos o que nós comemos. É exatamente a mesma coisa com Deus, com a vida. Você é o que você come. Palavra, não tem segredo, não tem toque de mágica, não tem dancinha especial, mágica, que vai fazer você, de repente, nascer outra pessoa. Não, é palavra, é meditação na palavra, é vida na palavra, é crer na palavra. A palavra tem tudo o que você precisa para você ser uma nova pessoa. É tirar as verdades próprias para colocar as verdades da palavra. É deixar de perceber o que Deus, aliás, o que você quer para o que Deus quer. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, não é a igreja vos libertará, não é a pessoa vos libertará, não é a oração forte vos libertará, é a palavra que vos libertará.
Metanoia, mudança de mente, mudança na palavra. A mudança da minha maneira de agir precisa ser o resultado da minha maneira de pensar, e não o contrário. Mas tem gente que age primeiro, mas pensa depois. Age primeiro, mas depois entende a importância dessa ação. É o contrário, querido. Primeiro você precisa se absorver, se alimentar, entender o que Deus quer para a sua vida, e depois sim ter ações na direção disso. Amém? Deus precisa te tornar maior por dentro primeiro, para depois te tornar maior por fora. Primeiro, Ele vai te refazer por dentro, para depois te colocar maior por fora. Não é o contrário. Não é por fora primeiro para depois mudar você por dentro. Primeiro é por dentro. A obra que Deus tem para fazer na sua vida, primeiro é dentro de você. Depois é algo que Ele vai fazer através de você. Mas primeiro a operação é interna, é pessoal, é intencional, é dentro de você. Paulo também fala em Filipenses 4, 8 e 9. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras como as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Então é mudança de caráter, e não de caracterização. O ator, quando vai encenar um papel, ele muda a sua caracterização, ele se transforma por fora. Tem muita gente mudando a sua caracterização, mas não mudando o seu caráter. Ele é um cara que se caracteriza muito bem, ele é um crente caracterizado. Ele se veste como crente, ele tem palavras de crente, ele anda como crente, mas ele não pensa como crente. Ele não pensa como discípulo. Ele se veste como discípulo, ele frequenta a célula, ele lê a Bíblia, ele ora, mas ele não pensa como tal. Entende? A renovação precisa vir da mente. Amém, querido? Respira um pouquinho para a gente caminhar. Deixa eu beber uma água. Amém? Primeiro, limpeza no coração. Segundo, renovação da mente. Terceiro, aí sim, mudança de atitude. Diga comigo, agora sim, eu posso mudar minhas atitudes. E Paulo fala isso, olha o verso 24. A revestir-se do novo homem. Percebe que o revestir-se do novo homem está depois do despir, está depois do renovar a mente. Agora sim eu posso me revestir do novo homem. E aí olha o que ele diz, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Agora é o passo da mudança de atitude. Agora é o passo de andar em novidade de vida. Após a limpeza do coração, após a renovação da mente, eu estou liberado para ter atitudes novas. Agora sim, eu posso mudar a minha maneira de agir. Agora sim, eu estou liberado para ser uma nova pessoa na terra. John Wesley, olha que palavra, falava o seguinte: a autêntica experiência de salvação, ela é transformadora. Ou seja, uma experiência de salvação que é autêntica, ela promove transformações na vida das pessoas. E ele completa, ou impacta a orientação total da vida, ou seja, a pessoa muda completamente, ou ela não foi autêntica. Ou seja, depois da limpeza do coração, depois da renovação da mente, agora eu preciso mudar a minha postura. Agora eu preciso renovar as minhas atitudes. 2 Coríntios 5,17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Agora eu preciso entender
E posso entender que eu, por exemplo, fui criado para a santidade. Eu não fui criado para o pecado. Eu não fui criado para desagradar o coração de Deus. Eu não fui criado para dar mau testemunho lá fora. Eu não fui criado para ficar falando mal das pessoas por aí. Eu não fui criado para espalhar a fofoca do outro. Eu não fui criado para pensar coisas ruins a respeito das pessoas. Eu fui criado para ser santo. Eu fui criado para ser filho. Eu fui criado para viver em santidade no Senhor. Eu não fui criado para ficar condenando o pecado dos outros. Eu fui criado para ajudar os outros a se libertar dos seus pecados. Eu fui criado para ser santo e para ser um instrumento de santidade na vida dos outros. 1 Tessalonicenses 4,3, Paulo diz, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Essa é a vontade de Deus. Esse é o desejo de Deus. Que vocês sejam santificados. Eu fui criado para a santidade. Amém, irmãos? Você pode dizer isso? Diga, eu fui criado para a santidade. Você é uma testemunha de Jesus no mundo. As pessoas olham para você e para mim. Elas olham para nós, elas se espelham em nós, nós somos referências nesse mundo, nós somos referências para as pessoas lá fora, nós fomos criados para a santidade, para fazermos a diferença no lugar onde Ele mesmo nos colocou. Não espere que as coisas mudem, mude você. Não espere que o seu irmão seja santo você, e você seja um exemplo para ele. O problema é que a gente quer esconder as nossas práticas pecaminosas e joga no outro. Ah, mas se nem ele faz, por que eu vou fazer? Ah, mas se nem ele age corretamente nessa área, por que eu vou agir? Se é o pastor que é o pastor não faz, por que eu vou fazer? A gente joga conta em todo mundo. Na verdade, quando a gente tem esse discurso, nós estamos nos escondendo de nós mesmos. Nós estamos nos escondendo das nossas próprias práticas pecaminosas e pensamentos pecaminosos. Queremos viver mudanças, mas não queremos mudar. E a mudança que eu e você nós precisamos é uma mudança de atitude e não, preste atenção, de latitude. Ou seja, não adianta mudar de endereço, não adianta mudar de igreja. A única diferença é que você vai levar o seu pecado daqui para outro lugar. Só isso. Porque não adianta mudar de endereço se eu não mudo de atitude, se eu não mudo no meu coração, se eu não mudo na minha postura, se eu não mudo no meu posicionamento. Ah, mas lá é melhor e aqui está ruim. Por favor, não vai para lá, porque senão você vai deixar lá ruim. Deixa do jeito que está. Fica ruim aqui mesmo, porque senão você vai atrapalhar o outro lugar. Em nome de Jesus, que nós tenhamos nesse lugar discípulos e discípulas maduros, que entendem que foram semeados nesse lugar para serem instrumentos de salvação, de mudança no lugar onde eles estão. Amém, queridos? Deus te plantou num lugar com um propósito. A minha pergunta final é: você está disposto a ser um instrumento da mudança que você espera tanto ver nesse lugar onde você está? Eu quero terminar porque eu já fui responsabilizado pela palavra. Então, não acho que eu estou jogando para você, não. Mas eu quero terminar colocando você diante dessa responsabilidade. Se você está disposto a ser um instrumento de mudança nesse lugar onde Deus te colocou, pode não ser o lugar perfeito, pode não ser o lugar ideal, pode não ser a família ideal, pode não ser o casamento ideal, pode não ser a igreja ideal, pode não ser o trabalho ideal. Mas eu entendo que se você está nesse lugar, é porque algum propósito de Deus tem para você nesse lugar. A questão é,
como você está enxergando esse lugar. Você está esperando que o lugar mude para que você se sinta melhor? Ou será que é você que precisa mudar para que o lugar melhore? Será que não é você que precisa decidir ser relevante nesse lugar para transformar esse lugar? Será que não é você ou eu que precisamos ser a mudança que o lugar espera? Ou será que a gente vai ficar nessa, achando que as coisas vão mudar naturalmente? E que se não mudaram ainda é porque Deus não quer? Mas e se a responsabilidade for toda sua? Se Deus está dizendo o seguinte: opa, não joga para mim não. Eu vou fazer, mas eu vou fazer através da sua vida, cara. Você está fugindo da tua responsabilidade, você está jogando para mim, está dizendo que as coisas não mudaram porque Deus não quer. Nem sempre é assim. Às vezes Deus está colocando na tua mão para que você seja um canal de mudança, mas você está nesse discurso. E jogando a responsabilidade para o lugar, jogando a responsabilidade para Deus, para as pessoas, quando na verdade você é o instrumento que Deus vai usar para mudar esse lugar. Você é o instrumento que Deus vai usar para fazer a diferença nesse lugar onde você está. Preste atenção, Deus não fará nada através de você sem antes fazer em você. Ou seja, a mudança que você precisa, ela passa por você. Ela passa pela limpeza do teu coração, pela renovação da sua mente e pela mudança de atitude. Não adianta você esperar o lugar mudar se você não muda. Não adianta você esperar o Brasil mudar se você não muda. Se você continua com as mesmas posturas. Tem gente que espera a corrupção acabar, mas continua, por exemplo, com, sei lá, gato-net em casa. Nem sei se tem gato-net aqui em Petrópolis, lá no Rio tinha bastante. Mas continua com gato-net em casa. Tem gente que espera a corrupção do Brasil mudar. Sabe, fala contra a corrupção, mas continua sonegando imposto na hora da declaração do imposto de renda. Recebeu um dinheiro, mas não, sem nota fiscal, porque isso aqui eu não preciso lançar lá que eu recebi. Onde eu vou, eu peço nota fiscal. Seja para comprar uma bala, me dá uma nota fiscal. Nota fiscal, nota fiscal, nota fiscal. Porque eu não posso ser instrumento de mudança se eu compactuo com coisas erradas. Não, eu preciso ser um instrumento de mudança em todos os lugares que Deus me colocou. Amém? A mudança que Deus promove em você tem o propósito de fluir através de você. A mudança que Deus promove em você tem o propósito de fluir através de você. Você é chamado a ser um instrumento de mudança no lugar onde Deus te plantou. Não adianta reclamar. Se você não quer mudar, não adianta reclamar, querido. Se você não está disposto a ser um instrumento de mudança, não adianta se entregar à murmuração. Jeremias capítulo 1, eu termino com esse texto e quero orar com você. Deus está convidando o profeta Jeremias para ser um instrumento de mudança na nação. O texto diz assim, a partir do verso 4, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, e antes de você nascer eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse, Jeremias, eu disse: ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. Cheio de desculpas, cheio de barreiras. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja,
E eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar e despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Ou seja, não adianta eu ficar com essa conversa fiada de colocar um monte de desculpas para Deus. Querido, se há uma predisposição no teu coração em querer mudanças, se há uma predisposição no teu coração em ser um instrumento de mudanças, você tem a autoridade de Deus sobre você para mudar os lugares onde Ele te enviou. Onde você chega, as coisas mudam, porque você chegou, e onde você chega, Deus chega com você. Mas para isso você precisa ter no teu coração uma predisposição de dizer: Senhor, eu quero ser um instrumento de mudança nesse lugar. Senhor, não é o lugar ideal, não é o lugar que eu planejei, mas usa a minha vida, usa a minha história, porque eu estou aqui. Eu quero ser um instrumento de mudança nesse lugar. E a autoridade de Deus para promover mudanças efetivas e reais, ela estará sobre a sua vida. Jesus fala para os discípulos: eu lhes dei autoridade, em meu nome expelirão demônios, em meu nome falarão em novas línguas, em meu nome curarão os enfermos. Mas Deus não envia ninguém que não quer ser enviado. Porque eu termino com algo que para mim é muito verdadeiro. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer ser enviado para as mudanças porque não quer mudar. Porque gosta desse lugar. Deus não vai te enviar se você não quer ser enviado. Porque é mais fácil, né? É mais fácil eu reclamar do lugar onde eu estou, é mais fácil eu reclamar, sabe, desse ambiente, é mais fácil eu reclamar do que me colocar como um instrumento de mudança. É mais fácil. Por isso que Deus não vai te enviar se você não quiser ser enviado. Por isso que nessa noite eu estou aqui para aqueles que desejam ser enviados. A segunda-feira está lá, gente. A segunda-feira vai chegar. É muito provável que os teus problemas ainda continuem lá. É muito provável que as coisas que você deixou por fazer ainda estejam lá. É muito provável que os seus desafios ainda estejam lá. É muito provável que as barreiras que você enfrenta todos os dias ainda estejam lá. É muito provável que os pecados que você está lutando contra eles ainda estejam lá. A questão não é que se tudo está certinho ou não. A questão é se eu estou disposto a ser um instrumento para que tudo se ajeite nesse lugar onde eu estou. A minha questão é essa. Eu quero convidar você a assumir esse papel. Não o papel de vítima, de injustiçado, mas o papel de alguém que está debaixo da autoridade de Deus. Autoridade significa autorização, é falar em nome de alguém. Deus te deu autoridade. Deus diz a Jeremias: eu te dou hoje autoridade para ir lá e falar o que eu tenho para falar, para arrancar, para destruir, para edificar e para plantar. Eu sei que talvez você tenha muitos problemas que você talvez esteja enfrentando na sua vida, mas em nome de Jesus, você precisa ser um instrumento para resolução, para mudança desses problemas. Pastor, e o que mais eu preciso fazer? Você não precisa fazer mais nada a não ser querer isso. E aí sim, quando você tem a disponibilidade, você está autorizado a abrir o teu coração, a renovar a mente, a mudar de atitude, porque você entendeu isso. Você está dizendo: eu quero ser esse instrumento de mudança. Amém? Você hoje vai ser enviado nesse lugar.
Eu quero orar por você nessa noite. Você que deseja ser um instrumento de mudanças no lugar onde você está. Você não vai esperar as mudanças virem. Você vai se adiantar às mudanças. Você vai mudar e vai ser um instrumento de mudança. Você não vai esperar as coisas acontecerem. Você vai levar a sua vida para ser um instrumento para que as coisas aconteçam. Pastor, mas eu não sei nem por onde começar. Você não precisa saber não, querido. Porque é Deus que faz através de você. Mas primeiro Ele vai fazer em você, para depois Ele fazer através de você. Amém? Quero convidar você a assumir essa posição nessa noite. Assumir esse posicionamento. Posicionamento de vida, uma postura de vida. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você a sair do seu lugar. Se você deseja assumir esse papel de ser esse instrumento de mudança para o lugar onde você está, as coisas, elas não vão se resolver naturalmente, mas você vai ser um instrumento para que as coisas sejam resolvidas, entende? Mas para que as coisas sejam resolvidas através de você, você precisa se permitir que Deus resolva algumas coisas em você. Passa por você. E para que você permita isso, você precisa querer. Deus não envia ninguém que não quer ser enviado. Eu quero convidar você a assumir essa posição então nessa noite. Saia do seu lugar, venha para o altar, assume esse lugar, se assume como um instrumento de mudança, se assume como um canal, um agente de transformação. Não é mais as coisas, é você. E você vai mudar, você vai ser esse agente, você vai ser esse instrumento. Você vai ser esse instrumento no seu trabalho, na sua vizinhança, sabe? Na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Você vai ser esse instrumento. Não adianta você ficar falando que as coisas não mudam. Não adianta você ficar se questionando por que as coisas não mudam. Quem sabe, querido, nessa noite Deus está te chamando para que as coisas mudem através da sua vida. Mas para que as coisas mudem através da sua vida, você e eu, nós precisamos mudar. Nós precisamos mudar. Porque tudo que há dentro de mim, nós precisamos mudar. Eu preciso mudar. Sim, Deus. Tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Sim, Deus. Eu quero ser, Deus, as mudanças que eu espero viver na minha vida. Eu quero ser as mudanças que eu espero viver na minha história. Eu quero ser esse instrumento de mudanças que eu preciso viver na minha vida.
Não adianta, Senhor, eu ficar olhando as coisas, não adianta eu ficar, ó Deus, presos às coisas que ainda não mudaram, que as coisas que ainda não aconteceram. Pai, que seja através da minha vida, que seja através das minhas decisões, que seja através da minha história. Eu quero ser um instrumento de mudanças, porque eu quero mudar. Eu não quero que as coisas mudem sem antes eu mudar. Porque não adianta o lugar mudar se eu não mudo. Não adianta as coisas melhorarem se eu não sou transformado. Não adianta, Senhor, que as pessoas mudem, que as coisas mudem se tem lixo acumulado na minha alma. Ah, Senhor, em nome de Jesus, eu quero mudar. E quero ser um agente de mudanças no lugar onde o Senhor me colocou, onde o Senhor me plantou, onde o Senhor me designou, como o Senhor designou o profeta Jeremias, para ser um instrumento de mudanças na história de Israel. E ele não queria, ele não se achava em condições, mas o Senhor tocou na boca dele, o Senhor deu autoridade a ele. Em nome de Jesus, nós recebemos autoridade nessa noite para viver as mudanças que tanto esperamos na nossa vida. Nós recebemos a autoridade dos céus para viver as transformações que esperamos na nossa vida. Em nome de Jesus, você tem a autoridade dos céus, a autoridade dos céus, para viver as transformações e as mudanças que você espera. Deus te deu autoridade, Deus te deu palavra, Deus te deu companhia, presença, Deus te deu direcionamento. Você tem a autoridade dos céus sobre você. Então, em nome de Jesus, seja um instrumento de mudanças na sua família, no seu casamento, seja um instrumento de mudanças no seu trabalho, seja um instrumento de mudanças no lugar onde Deus te plantou, seja um instrumento de mudanças. Você tem a autoridade dos céus. Onde você chega, a presença de Deus chega com você. Onde você chega, a mudança chega, porque Deus chegou com você. Então, nada de abaixar a cabeça, nada de desistir, nada de abrir mão da vida que Deus já te prometeu, nada de abrir mão da vida que Deus já disponibilizou para você viver. Em nome de Jesus, querido, em nome de Jesus, nesse lugar onde Deus te semeou, nesse lugar onde você está, você será um instrumento de mudança. E a mudança começa em você. A mudança começa a partir de você. Não é o diabo. Aliás, não é você que vai desistir. É o diabo que vai desistir da sua vida. É o diabo que vai desistir da sua história. Não é você que vai desistir de viver os propósitos de Deus. Então, em nome de Jesus, eu repreendo pela autoridade do nome de Jesus toda mentira do inferno, toda crença equivocada, toda crença errada que tem paralisado você, toda crença errada que tem levado você a um comportamento errado. Em nome de Jesus, receba da renovação da sua mente, da palavra de Deus. Maior são os pensamentos de Deus a teu respeito, maior são os pensamentos de Deus acerca da sua vida, maior é a vontade de Deus sobre você. Então toda crença errada nessa noite, em nome de Jesus, seja substituída por uma crença divina, por uma crença, por uma verdade divina, por uma chave divina. Toda dúvida seja substituída pela certeza da presença. A presença de Deus com você te faz forte. Você não é forte, mas a presença de Deus com você te fortalece. A presença de Deus com você te torna uma nova pessoa. A presença de Deus com você te torna um novo homem, uma nova mulher. A presença de Deus na sua história traz uma nova história para a sua vida.
nome de Jesus. Em nome de Jesus.